Então vamos lá, galera. Passar slide. Arquitetura de N camadas. Por que eu coloquei arquitetura de N camadas? Porque não necessariamente nosso projeto vão ter 3 camadas somente. Neste caso aí, que foi um exemplo que eu peguei até do site da Microsoft, temos 3 camadas para exemplificar a arquitetura de 3 camadas. Seria a API, onde vai ficar os nossos endpoints, a Business Logic, onde fica a nossa regra de negócio, e o nosso Data Access, onde vai ficar a nossa comunicação com o banco de dados. O que pode conter na API, né? A gente vai ter os nossos endpoints. Quais serão nossos endpoints? Depende da nossa controller. Se a gente for fazer um cliente controller, por exemplo, nós podemos ter todos aqueles verbos, né? Post, put, get, delete. O post é para cadastrar, o put é para atualizar dados, o get é para obter e o delete é para deletar. Então, neste caso, um exemplo seria cliente, poderia ter no post cadastrar cliente. Um get poderia ter obter todos os clientes ou obter cliente por ID. A Business Logic, também conhecida como Business Logic Layer. Alguns projetos as pessoas até colocam BLL, que seria Business Logic Layer, onde ficarão nossas regras de negócio. Um exemplo, ao tentar cadastrar um cliente, passaremos pela API, pela camada de API, entrará no método POST, cadastrar cliente, depois vamos para a Business Logic. Na Business Logic, poderemos validar algumas coisas, tais como se o CPF já existe, e isso é uma regra de negócio. Nós colocamos na Business Logic Layer. Se ele já existir, podemos retornar falso, para não cadastrar o cliente com CPF duplicado na base de dados. Então, já entendemos a API, onde vão ficar os nossos endpoints, entendemos o Business Logic Layer, que é a nossa camada de negócios, e a Data Access é onde fará a nossa comunicação com o banco de dados. O que ficará na Data Access? Ficará a nossa configuração, por exemplo, com Entity Framework, que eu vou mostrar para vocês. Nós não vamos cadastrar clientes na mão, fazendo insert into cliente. Nós vamos usar o ORM Entity Framework, que é um ORM poderoso da Microsoft. Sobre arquitetura N camadas, eu poderei ter outras camadas, como eu disse, como model para eu deixar minhas entidades, cliente, endereço, entre outros. Eu posso ter também uma camada cross-cutting, onde eu posso colocar minhas funções úteis. O que importa mesmo nessa arquitetura de 3 camadas, vocês aprenderem esse esquema de 3 camadas e também a diferença dela para outras é esse autoacoplamento, porque a API depende na Business Logic e a Business Logic depende da Data Access. Então, em tempo de execução, ela fica com esse autoacoplamento. Uma maneira de resolver isso é a gente fazer a inversão de controle, onde a gente trabalharia com interfaces e colocaria um container para fazer essa inversão de controle. Então, nas nossas camadas só teríamos interfaces e esse container apontaria para qual classe concreta seria a nossa classe. Mas não vamos trabalhar com isso agora. Vamos focar somente na arquitetura de 3 camadas. Vamos deixar acoplado. Depois, em outro vídeo, a gente vai explicar como fazer a injeção de dependência e inversão de controle, que a gente pode ver na Onion Architecture. Então, vamos lá.